As crianças vão lá atrás, Tati? Não? Não entendi? Ah, tá. Camille. Tia Camille. Tia Camille é tudo. Então as crianças vão lá com a tia Camille. Isso é tão interessante. Camille chegou na igreja com 3 anos e meio. E aí eu chamava ela de amiga. Eu falava, amiga, como você está linda. E agora ela não me chama mais de amiga, mas eu chamava ela de amiga, uma criança. E hoje, uma universitária de 19, né? 19 anos. E agora a gente cuidou dela quando criança, agora é ela que cuida das nossas crianças também. E assim serão as suas crianças. Se crescerem na casa do Senhor, serão suficientes para cuidar das outras gerações, e que assim seja em nome de Jesus. Vocês estão bem? Amém? Mesmo quando nós não estamos bem, mas só de saber que nós temos um Deus que está conosco, a gente pode dizer, não estou bem, mas eu tenho paz. Estou no meio do turbilhão, estou no meio da tempestade, mas eu sei que eu não estou só. E isso que é confortante para todos nós. Vamos abrir a palavra e falar um pouquinho daquilo que foi me colocado a falar, e que o Espírito Santo possa conduzir, e aquilo que Ele falou ao meu coração possa também atingir o seu coração e possa dar frutos. Cada vez que a gente ouve a palavra do Senhor, é uma oportunidade para a gente ser não só edificado, mas também direcionado para fazer cada vez mais o melhor, porque quando nós fazemos o melhor, nós agradamos o coração do Senhor, e toda vez que Ele se agrada dos filhos obedientes, como o pastor disse, Ele derrama a sua glória, Ele não resiste. Eu não sei como você é quando o seu filho te agrada, ou ele está muito legal, sabe, quando o filho está obediente e tal. Eu, toda vez que saio, o pastor fica bravo, porque eu tenho sempre vontade de comprar as coisas para o Isaac e para a Esther, e aí da Esther ele não fala muito. Bem, deixa eu comprar isso aqui para ela. Tá bom. E aí eu deixo comprar para o Isaac. Para quê? Para o Isaac? Isaac é médico. O Isaac agora ele tem o salário dele, agora não precisa. Eu falei, não estou perguntando o que ele tem, eu estou falando que eu gosto de dar. E ele, como bom filho, ama que a mamãe compra. Lógico, né? Qualquer um ia gostar. Mas é isso daí que a gente sente quando nós temos os filhos obedientes, quando eles alegram o nosso coração. Imagina, se nós somos capazes de fazer isso, imagine Deus. E olhar e falar assim, puxa, estou tão feliz com a Maiara, tão feliz com o Rafael. Deixa eu derramar uma bênção, sabe? Aqueles caprichos que não são necessidades, mas são agrados. Deus faz assim. Eu tenho muitos e muitos testemunhos sobre isso, de detalhes, coisas pequenas que não me fariam diferença nenhuma, mas eu só queria, e às vezes eu só pensei, e Deus vinha e falava assim, eu vejo até os seus caprichos, e quando você merece, quando você faz por merecer também, às vezes, eu te dou. E é uma delícia esse relacionamento com Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Colossenses. Eu vou pedir para você só abrir esse texto, mas eu vou ler 2 textos. Mas eu vou pedir que você só abra Colossenses capítulo 3. Colossenses, eu chamei ele para vir aqui. Colossenses 3, versículo 23 e 24. Isso, meu amor, você é lindo. Eu falo que eu sozinha, eu sou meio, mas com ele eu fico inteira. Inteira. E você sabe que você é mesmo. A minha metade da laranja. Laranja Bahia, porque ele gosta de laranja Bahia. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E tem um outro texto que fala sobre a mesma entonação, mas ele é mais pesado, que está lá em Eclesiastes 9, versículo 10, e eu vou ler na versão NTLH, que diz assim: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Aí já é pesado, mas o importante é que ele está falando, tanto num versículo, como no segundo, que a gente deve fazer sempre o nosso melhor, porque haverá um tempo que nós não estaremos mais aqui, e no mundo dos mortos nós não podemos fazer mais nada. Lá não tem conhecimento, não tem palavra, não tem sabedoria, não tem nada. Então não adianta que lá todos nós vamos, se Jesus não vier arrebatar, se não formos a geração do arrebatamento, nós passaremos pela morte. Mas tudo que nós temos que fazer, nós devemos fazer enquanto nós temos vida. Nós estamos numa série de mensagens que chama... Estamos em obra. Eu acho que não gravou o pessoal, eu não sei se não entrou, mas se vocês perceberem não sei quantas mensagens já foram, nós estamos falando, estamos em obra, estamos em construção. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos sendo construídos, nós estaremos sendo reformados pelo Senhor. Então, quando nós falamos de obra, toda vez que a gente vai fazer uma obra, nós precisamos pensar que essa obra ela tem que ter um propósito. Essa obra precisa de um planejamento e essa obra precisa de uma execução com excelência. Por quê? Se não houver excelência na execução dessa obra, o que acontece? Ela pode colocar em risco o que está sendo construído. Então não adianta só ter um propósito. Não adianta só fazer um planejamento, tem que colocar em prática com excelência. Tudo tem que ser feito com excelência. É igual lá na igreja, quando a gente estava lá embaixo, na capelinha pequena lá, foi todos os homens da igreja que construíram, que reformaram. E nós fomos levantar uma parede lá, a parede ela fazia assim, ó, totalmente torta. Mas por quê? Porque não foi feito, primeiro, por pessoas que não sabiam. Por não saber, não tinha como fazer com excelência. Então, muitas coisas foram aqueles gatinhos, sabe? Toda vez que a gente faz aqueles gatinhos em casa, que dura um pouquinho, depois não resolve, é mais ou menos isso. Quando nós fazemos qualquer obra, nós temos que fazer com propósito, planejamento e excelência. E o tema de hoje é: cultive a excelência. Quando nós pensamos em Deus, quando nós olhamos para tudo que Ele já fez e aquilo que Ele faz, tudo é perfeito, tudo é excelente, tudo se encaixa, tudo tem propósito. E com certeza Deus, eu não sei porque Ele não sei nem qual é a palavra que se coloca, porque Deus planeja. Eu creio que sim. Deus é um Deus organizado. Jesus fazia planos, claro que fazia. Ele tinha planejamento das coisas que iam fazer, tinha propósito e com certeza excelência na execução. Então nós sabemos que tudo que Deus faz, por isso que a palavra diz que a vontade de Deus e tudo aquilo que Ele permite é bom, perfeito e agradável. Alguém tem dúvida disso? Então, se nós temos certeza que tudo que Deus faz é excelente, eu quero perguntar para você: e aquilo que você faz para Deus, aquilo que eu faço para Deus, é excelente? Tem sido excelente aquilo que nós fazemos? Tem sido também com essa preocupação de estar perfeito, de dar o nosso melhor, de oferecer a Ele tão quanto Ele oferece a nós?
Claro, mas eu não sou capaz, eu sou humana, Ele é Deus. Dentro da nossa possibilidade. Deus não pede nada além da nossa possibilidade. Mas dentro da nossa possibilidade, nós temos colocado o máximo. Ou tenho oferecido só um pouquinho, para não cansar, para não pensar, para não gastar o cartucho. Como é que nós estamos com relação à excelência? Quando nós olhamos sobre excelência na Bíblia, existem algumas coisas para que se entenda a excelência quando a Bíblia pede para que nós sejamos excelentes. O que é? Ser excelente na Bíblia é uma qualidade superior. Refere-se a fazer algo que seja muito bom, superior aos outros e com um alto grau de perfeição. Mas peraí, nós não somos perfeitos. Perfeição dentro da nossa possibilidade. E é engraçado que às vezes a gente fala assim, sabe quando a gente está ensinando o filho caligrafia? Porque a hora que eles começam a escrever é horroroso. A gente também, né? Quando começa a escrever, tem gente que fica horroroso até hoje, mas vai escrever, e aí a criança faz, aí tá bom. A gente vai lá, principalmente as mães, eu fazia isso com os meus, a Esther ficou, mas que a letra dele, tadinho. Não é, ainda bem que ele é médico. E agora nem precisa escrever, porque a letra dele é desse tamanhozinho assim. E quando a gente faz a leitura sobre letra, é timidez. Ele revela na letra a timidez. E aí a gente vai lá, apaga, fala, não, você pode fazer melhor. Não, você pode fazer o melhor. E por a gente insistir, o que a criança faz? Vai melhorando, e depois ficam aquelas letras lindas, principalmente as mulheres que gostam de ser mais caprichosas, mas existem homens também que têm letras maravilhosas. Mas tudo isso é o quê? O exercício e a vontade de melhorar. Então, ser excelente na Bíblia é ter uma qualidade superior. Ser excelente na Bíblia precisa de superação, ou seja, significa ir além das expectativas. Então Deus fala assim, queridos, quero que você pegue isso daqui e coloque pelo menos no meio da igreja. Aí você fala assim, bom, eu sei que isso daqui vai ficar aqui, então o que eu faço? Um pouco mais. É fazer além das expectativas. Sabe quando você fala assim, filho, arruma pelo menos a sua cama em casa, por favor, você já sabe arrumar a cama. E aí o filho vai lá e não só arruma a cama, ou arruma o guarda-roupa, limpa, deixa tudo lindo o quarto. Um sonho, né, André? Não é um sonho? Deve ser. Na minha casa, de vez em quando, o Esther começa a deixar as coisas fora do lugar, eu falo, Esther... Ela não olha, não entra. Eu falo, Esther. Aí eu ameaço, ela não gosta que eu abra o guarda-roupa quando está desarrumado. Quando ela arruma, parece a guarda-roupa de TV. Mas quando ela só joga, não está. Aí eu falo, Esther, eu vou abrir seu guarda-roupa. Não, mãe, pelo amor de Deus, não abra. Eu não vou me responsabilizar por você ficar brava. E aí ela depois vai e arruma e fala, gente... Deu uma organizada, quer dizer, fez com excelência. Pedir para arrumar a cama, arrumou todo o quarto. Então é fazer a superação, ir além da expectativa, buscar a superar a si mesmo, não aceitando a mediocridade, buscando ser melhor possível em tudo o que faz. Então a Bíblia fala sobre ser excelente, com qualidade superior, com superação, mas também com atitude de serviço, que é o quê? Fazer as coisas com excelência é um princípio espiritual, que louva a Deus. Então, quando nós entendemos que fazer as coisas com excelência é um princípio espiritual, porque nós não estamos somente servindo ao próximo, mas nós estamos fazendo para Deus, pronto. Só isso já deveria ser um motivo de nós fazermos o nosso melhor. E também, na Bíblia, ser excelente é ter o caráter de Deus. Deus por si só
Ele é excelente. Excelente é o caráter de Deus. Então, quando Ele fez toda a criação, e eu gosto muito no começo, quando fala, Ele fez o céu, a terra, e viu que era bom, fez as aves, viu que era bom, fez os animais, viu que era bom, e tudo viu que era bom. E aí Ele fez o homem, e Ele disse, e viu que era muito bom. Eu amo essa expressão, porque quando Ele fez todas as coisas em perfeição, Ele disse que era bom, e bom era nota 10, mas quando Ele fez o homem, Ele disse, foi muito bom. Então, quando Ele, por Ele ter feito a nós, e dizer foi muito bom, é porque Ele fez a cada um de nós com excelência, e Ele espera que nós sejamos excelentes, como Ele é. Mas aí, ok, vamos ver então alguns personagens. Bom, ser excelente, ser perfeito, superar a si mesmo, dar o melhor, ai que legal, mas será que é possível? É. Eu creio que a palavra de Deus, os personagens, as histórias, sejam elas pequenas ou grandes, todas elas servem para mostrar a nós que aqueles homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões que nós, puderam fazer, puderam obedecer, puderam realizar aquilo que Deus colocou. Isso significa que nós também somos capazes. Nenhum personagem bíblico foi destacado na palavra para dizer para nós, esse conseguiria, mas você não consegue não. Abraão só tem um, Moisés só tem um, não. Elias só tem um, não. A Bíblia diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões, ou seja, eles eram homens humanos como nós somos, com limitações, com dificuldades, com família, com problemas às vezes físico, emocional, até espiritual, mas eles eram capazes de fazer aquilo que Deus colocava e propunha em suas mãos. E nós vemos na palavra algumas pessoas que eram excelentes, mas existia só uma, que na Bíblia está escrito que ele tinha um espírito excelente. Alguém saberia dizer? Quem? É o único que diz. Existem vários que fizeram tudo o que tinham que fazer com excelência, mas havia um que é o único que diz na palavra que tinha um espírito de excelência. Daniel. Daniel era um exemplo claro de um espírito de excelência. Na Bíblia, somente ele vem de fato descrito que tinha esse espírito excelente. Ele se destacou entre os outros por sua fidelidade e dedicação, sendo encontrado nenhum erro e nenhuma culpa, o que fez com que o rei o estabelecesse sobre todo o reino. Quando nós vemos a história de Daniel, tudo aquilo que ele passou, as afrontas que ele passou, as acusações que ele teve, os desafios que eram colocados lá e que ele não negociou a sua verdade, os seus princípios, os seus valores, mesmo que as pessoas pudessem ter inveja e quisessem pegá-lo em alguma coisa, em algum erro, nada foi encontrado em Daniel. Por isso ele tinha um espírito excelente, e por ter um espírito excelente, ele foi colocado em lugares mais altos. E aí a gente poderia falar, qual é o segredo de Daniel? Muitas coisas. Primeiro, já não negociar a verdade. Mas quando eu comecei a pensar, qual o segredo que essas pessoas tinham para fazer o que faziam? E aí me veio que enquanto muitos oravam uma vez só, Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando nós paramos para pensar assim, nós vemos que quantas vezes nós olhamos outras pessoas tendo êxito ou sendo levado a lugares mais altos, às vezes até colocados em cova com leões e saindo ilesas, e a gente fala, Deus deve ter preferência. Não, é que enquanto eu oro somente pelo meu almoço e o meu jantar, aquela pessoa talvez tenha uma vida dedicada de oração, se prostra, jejua, paga um preço. Daniel era excelente porque ele buscava Deus.
o seu segredo era a sua vida de oração. Então, se a vida dele era a vida de oração, isso significa que nós também poderemos ter diante do Senhor, ele olhar lá e falar: Bruno, e acrescentar na história do Bruno. Não sei se a gente vai ter uma ficha no céu, alguma coisa assim, eu não sei. Eu acho que a gente vai ter tudo isso, porque nós vamos ter que prestar conta, deve ter anotado alguma coisa. Mas imagina, está escrito lá: Bruno, homem íntegro, bondoso, fiel, espírito excelente. Caraca. É bem dizer, você fez o seu melhor. E é por isso que você chegou onde chegou. Não adianta nós queremos alcançar lugares altos sem termos excelência naquilo que nós fazemos. Não é para que a gente apareça, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu fui feita à imagem e semelhança de um Deus excelente, e por isso eu faço tudo com excelência, porque cada vez que eu faço, o nome dele é glorificado. Nós também temos Davi. Davi também fazia as coisas com excelência. Nossa, mas Davi errou. Não estamos falando de falta de pecado e nem de erro. Inclusive, nós temos que lembrar que Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelha, ele era músico, ele já era guerreiro e líder, e tudo isso ele fazia com excelência, e é exatamente por isso que ele foi colocado a rei, por conta da sua excelência. E aí eu fiquei pensando, qual será que é o segredo de Davi? Inclusive, ele não era, o segredo dele não estava descrito como um espírito excelente, mas um homem segundo o coração de Deus. Para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus, com certeza porque você faz as coisas com excelência. Qual seria o segredo de Davi? Sabe o que eu mais me encanto em Davi? Porque é o homem que errou, né? Ele pisou na bola várias vezes, mas ele tinha uma facilidade de reconhecer os seus erros e se arrepender e confessar e refazer a rota. Isso me dá uma esperança muito grande, humanamente falando, porque quantas vezes nós erramos a mesma coisa, hein? E além de tudo, não confessamos e muito menos nos arrependemos. Para sermos o coração de Deus, segundo o coração de Deus, para termos esse espírito de excelência em fazer e chegar em lugares altos, como Davi também chegou, o que nós precisamos? Aprender a reconhecer os nossos erros, admiti-los, não há problema. Pior do que a gente admitir os erros, é a gente fazer de conta que eles não existem e continuar andando como se tudo estivesse bem. Davi não conseguia fazer isso. Quando ele era confrontado e ele via que ele errava, ele se arrependia e pedia perdão e confessava. Os salmos mesmo dizem: enquanto eu não confessei o meu pecado, o que acontecia? Os meus ossos se secaram. Ele não admitia acontecer isso. Então, para que nós possamos fazer as coisas com excelência, a primeira coisa que nós temos que fazer, admitir que nós não estamos fazendo com excelência. Enquanto nós acharmos que estamos fazendo o máximo, nós nunca vamos fazer com excelência. Por quê? Porque a gente já está se achando fazendo o melhor. Não, eu sempre posso fazer um pouco mais. Eu sempre posso fazer um pouco mais. Então, para que nós tenhamos um espírito excelente, cultivar a excelência em tudo que nós fizermos e somos, nós precisamos reconhecer quem somos, onde estamos, como fazemos. Estou fazendo com excelência? Os outros podem até achar. Então, por exemplo, você tem uma habilidade. Eu tenho uma habilidade, criar assim, algumas coisas bem rápido. Então, pastora, vamos escrever alguma coisa, não sei o quê, e de repente quando eu falo, principalmente com a Thalita e com a Flávia, que a gente vai criando umas coisas, eu falo para elas, vão anotando. A minha cabeça começa, tum, 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 e vai. Só isso não é excelência. De repente, fala assim, nossa, a pastora fez com excelência. Não, isso foi fácil. É uma habilidade. Excelente é se eu pegar aquilo, pensar, calcular, planejar,
colocar a mão e fazer tudo com graça, com amor, com carinho, aí eu fiz com excelência. Somente a minha habilidade? Não. Sabe aquele negócio, se eu subir aqui e como eu nem preparei a mensagem, mas eu já tenho o hábito de pregar, e eu particularmente sei fazer esboço. Então, vou fazer o seguinte, vou catar aqui, dar uma esquentadinha e venho aqui e prego. Vocês vão falar assim: nossa, pastora, que palavra! Como a palavra não volta vazia, alcança o coração de vocês. Por quê? Porque é a palavra, não sou eu. Mas diante de Deus ele vai virar e falar assim: mas que porcaria, hein, Débora? Você não preparou nada. Alcançou o coração deles pela minha misericórdia e por ser a minha palavra, mas você não fez com excelência. Entende? Então, para que nós possamos ter essa excelência, nós precisamos fazer como Davi, reconhecer. E reconhecer, eu não preciso chegar aqui e falar assim: gente, olha, eu quero pedir perdão porque eu preguei e não tinha nem estudado, só usei a minha habilidade. Não. Isso não é humildade, isso não. O que você tem que fazer diante de Deus: Senhor, me perdoa de eu ter feito assim, e eu não quero mais. Assim como o Senhor faz tudo de forma excelente comigo, eu quero também ser usada de forma excelente, e quero me colocar em excelência. Sabe outra pessoa também, que no Novo Testamento, para não falar só de homens, Lídia. Alguém já ouviu falar de Lídia na Bíblia? Aquela vendedora de púrpura. Era uma empresária, uma empreendedora do tempo. Trabalhar com tecidos, com púrpura é caríssimo. Era uma mulher rica, uma mulher influente, muito temente a Deus. E sabe o que ela fez? Ela usou a sua própria casa, além dela ter recebido a palavra, ter levado aos seus familiares, ela hospedava também Paulo em sua casa e os missionários que ali passavam. E é interessante que o primeiro GCN foi lá, em Filipos, na casa de Lídia. E aí eu fiquei pensando, o que é que Lídia faz? Qual é o segredo de Lídia? Como uma mulher rica e influente, sabe o que é? Ela não deixou que a sua condição social, que sua posição social, o seu status, fosse maior do que o seu desejo de servir. Era uma mulher rica, talvez uma bela casa. Eu não vou ficar levando missionário para coisa, sei, andaram para caramba, chega fedido, vão usar os meus lençóis, imagina. O quê? Trazer um monte de gente para casa para falar aí de Jesus, depois vão embora, deixa minha casa toda suja, toda bagunçada. Eu não vou. O quê? Vão saber o que tem na minha casa. Vão saber se eu tenho coisas de ouro, de prata. Vão querer ser meus amigos só porque eu sou rica? Lídia foi excelente, porque ela não pensou em nada disso. Aquilo que ela recebeu como palavra do Senhor foi tão maior do que tudo aquilo que ela tinha, que ela talvez achasse que era muito pouco, somente a sua casa abrir e ser uma primeira igreja lá em Filipos. Entende como são pequenas coisas que a gente deixa de fazer, porque nós consideramos algumas coisas que não valem nada para Deus? Então, às vezes, para nós sermos excelentes como Lídia, a gente precisa parar de achar que nós somos alguma coisa. A gente precisa parar de achar que a gente não pode se misturar. A gente precisa parar de achar que, vou perder meu tempo. Imagina, eu não vou me sujeitar. Eu tenho certeza que Lídia, se precisasse lavar nas suas próprias mãos as roupas de Paulo, ela faria, se é que não fez. Apesar que ela deveria ter empregados. Mas eu não vou, imagina, acabei de fazer a unha, fui lá, fiz os cílios, as unhas com a Mila, e agora vou vir aqui limpar a igreja? De jeito nenhum. Vai estragar a excelência das minhas mãos. Entende?
Como em pequenas coisas a gente deixa de ser excelente, porque nós achamos que estamos numa posição que não estamos. Porque diante de Deus, Ele está pouco se lixando com a sua conta bancária, com o seu status, com aquilo que você tem, com onde você mora. O que Ele olha é o que você tem, o que você faz com o que você tem. E não que você é melhor pelo que tem. É como você usufrui e como você abençoa com o que você tem. Tem uma frase que é muito real. Nós somos abençoados para quê? Para abençoar. O pastor constantemente fala aqui que nós não somos o ponto final das bênçãos do Senhor. Se Deus me enriquece, qual é o propósito de Deus me enriquecer? Fala para mim. Se Deus aumenta o seu salário, se você tem um carro melhor, se você tem uma casa melhor, para que Deus faz isso? Para ninguém entrar no meu carro, porque o carro é para mim. Vai que entra com o pé sujo. Eu sempre quis a Carnival, e nós ganhamos esse carro. Nós esperamos 5 anos esse carro. E claro que um carro de 5, de 4 lugares cabe. Mas sabe qual é o propósito que eu sempre quis ter esse carro? É que quando fosse necessário levar pessoas, a gente poderia levar. E nós temos prazer em fazer isso. Porque tudo aquilo que Deus nos dá é para abençoar. O pastor falou no domingo sobre as roupas, que eu fiquei sem roupa nenhuma quando roubaram. E de fato fiquei só com algumas roupas que eu estava grávida. Então quer dizer, todas as minhas roupas foram embora quando nós fomos roubados em Rio Preto, quando morava lá. Mas Deus, eu chorei, me revoltei muito naquela época, falando, meu Deus, como que alguém pode fazer isso, roubar todas as minhas roupas? Eu não tenho 1 centavo, a gente totalmente sem dinheiro. E Deus falou assim que nunca mais iria faltar roupa no meu guarda-roupa. E quando o pastor falou que eu fiz um propósito, alguns anos atrás, sobre o quanto Deus me abençoava tanto com isso, que eu queria ver quanto tempo eu repetia de roupa, principalmente aos finais de semana, e eu fiquei 6 meses sem repetir. Meu coração sempre foi grato com isso. Não há nenhum tipo de soberba. Mas se vocês soubessem o prazer que eu tenho de dividir. Porque de nada adianta eu ter 6 meses de roupa para usar, se eu ver alguém e não me compadecer e dar. Se eu não compartilhar. Eu não gosto muito de emprestar, que já fique sabendo, tá? A minha mãe colocou esse trauma na gente, mas eu prefiro dar. Entendeu? Minha mãe falava, não sei se a sua falava, mas minha mãe falava. Minha irmã pegou uma vez uma suvaqueira, porque emprestou uma roupa, verdade. Minha mãe proibia, falava, dá, mas não empresta. E não gostava que a gente pegasse de ninguém. E nós éramos pobres. Mas eu tenho prazer em dar, em compartilhar aquilo. Porque Deus me abençoou. Para que eu preciso ter tanto se eu posso dividir? Para que eu tenho um bom carro se eu não posso dar carona para ninguém? Para que eu ganho mais salário se eu não sou fiel nos dízimos? Cara de pau. É abençoado e não investe na casa do Senhor. Para que eu tenho uma casa linda se eu não levo ninguém, ou se eu não permito que alguém venha passar um tempo comigo? Entende como nós podemos ser excelentes? Ah, mas então só se eu tiver coisa boa? Não. Deus usa aquilo que nós temos nas nossas mãos. Ele multiplica, Ele abençoa. A minha mãe nunca abençoou as pessoas, e eu, a pessoa mais generosa, com um espírito de generosidade. Eu não conheci pessoalmente ninguém melhor que a minha mãe. Muita gente eu conheci, mas a minha mãe é a minha melhor referência. A minha mãe não dava as coisas, não dividia as coisas, somente quando ela morava, que esses dias nós passamos lá em Americana, e quando o pastor me conheceu, eu morava numa casa que era metade do quarteirão. Foi na época que a gente já estava próspero. Próspero financeiramente, tá? Porque prosperidade não é dinheiro, é ausência de necessidade.
Quando nós éramos pobres, morava 7 filhos e uma mulher, numa casinha pequenininha, nós éramos prósperos, porque nós tínhamos comida, nós tínhamos alegria, nós tínhamos paz, nós fazíamos culto doméstico, nós éramos prósperos. Eu estou falando financeiramente. A minha mãe não dividia aquilo que nós tínhamos, só quando nós morávamos numa casa de metade quarteirão. A minha mãe dividia quando nós não tínhamos nada, porque ela falava, onde come 8, come 10. E às vezes nós ficamos pensando em casa, as coisas que a minha mãe já fez de loucura. 7 filhos, não tinha às vezes lugar quase para a gente, em casas pequenas que a gente morou. E ela trazia às vezes outras pessoas que estavam com necessidade dentro de casa, para a gente poder repartir. Mas porque ela sempre entendeu que tudo aquilo que Deus deu a ela era para dividir. Para que ficar só para mim? Eu não vou levar nada. E é verdade, não levou nada. Até porque se levasse ia ficar lá, no caixão, porque ela subiu com um vestido de glória. Nada dessa terra levou. Espírito de excelência. Entenda, nós não precisamos ter muitas coisas para poder fazer. Nós só precisamos ter a disponibilidade daquilo que nós temos, fazer o melhor. É isso que eu tenho de melhor? Deus sabe que é o melhor. E quem recebe também sente que é o melhor. Esses dias, um tempo atrás, alguns meses atrás, a minha sogra veio com uma amiga do Rio, e ela estava constrangida de vir, e a Esté estava lá na farm, e eu arrumei o quarto da Esté, coloquei uma outra cama, porque a cama da Esté é de casal, mas eu tirei, dei uma reformulada e coloquei uma outra cama. E aí eu gosto de arrumar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de receber com excelência. E aí eu gosto de arrumar que nem hotel, arrumei a cama, o cobre-leito e tal, a toalha, e peguei aquelas águas de lençol, sabe, cheirosa, eu amo, tenho coisa com cheiro, e espalhei, e coloquei e deixei fechadinho para o Robson não entrar. Quando ela entrou no quarto, ela, ai Luci, estou até constrangida, Débora, não precisava disso, é a Glorinha, não precisava disso. Eu falei, claro que eu precisava, para você saber que você é bem-vinda na minha casa, e assim como eu faço melhor para os meus, eu também faço melhor para quem eu recebo. Sabe o que é isso? Espírito de excelência. Porque eu não fiz para a Glorinha e para a minha sogra, eu fiz como se fosse para o Senhor. Nas pequenas coisas, você e eu podemos ser excelentes. Mas apesar de nós termos visto alguns exemplos, e tem vários outros que a gente poderia falar de espírito excelente. Poderíamos falar de José, podíamos falar de Moisés, podíamos falar de Josué, de Estevão, que foi o primeiro mártir. A gente podia falar de muitas pessoas da Bíblia que fizeram com excelência. Mas o que a gente faz então, para a partir de hoje sermos excelentes? E são 3 coisinhas só. Primeira coisa, nós sabemos que excelência é uma escolha. A excelência não vem pronta, a excelência não nasce com a gente, ela precisa ser desejada, por isso que ela é uma escolha. Então, você querer ser excelente, você precisa desejar, escolher ser excelente. E principalmente ser coerente, porque olha só, nós só falamos que nós somos cristãos. O que significa ser cristãos? Pequenos cristos. Pequenos cristos significa que nós somos representantes de Jesus aqui na terra, certo? Como Jesus fazia as coisas? Com excelência. Será que eu sou pequeno Cristo? Se eu sou cristã e estou representando Jesus aqui na terra, eu não posso fazer nada mais e nada menos do que excelente, como Ele fez. Senão eu estou queimando o filme de Jesus. Não estou? Então nós precisamos entender que excelência é uma escolha. Ah, mas Dona Marlene faz isso daí porque ela nasceu com o espírito de excelência. Não. Se ela fizer com excelência, ela escolheu ser excelente. Excelência começa na mente.
Inclusive, tudo começa na nossa mente. A gente vive num mundo corrompido pelo pecado. Por isso, nós precisamos ter a mente de Cristo, como lá em 1 Coríntios 2,16 diz, que nós precisamos ter a mente de Cristo. E nós precisamos também não conformar jamais com este mundo, como diz lá em Romanos 12:2, metanoia, mudança de mente, mudança de olhar. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nossos pensamentos, então, agora não é versículo, é o que eu escrevi, determinam nossas ações. A excelência começa na mente, desce ao coração, passa para as mãos, transforma o ambiente e glorifica a Deus. Esse é o processo. Eu escolho ser excelente. Coloco na minha mente que a partir de hoje eu não vou fazer nada de qualquer jeito. Vou fazer tudo o meu melhor. A partir do momento que eu coloquei isso na mente, desceu o meu coração. Porque se tiver só na mente e não descer no coração, você não faz. Primeiro você recebeu a informação e decidiu. Aí desce o seu coração, que daí enraiza. Coloca a emoção e disposição. Aí vai para as mãos, que significa em agir. E aí quando nós começamos a agir com excelência, aonde nós estamos começa a ser transformado, começa a ser mudado. E tudo isso glorifica a Deus. Então, para nós sermos excelentes, precisamos escolher e também começar na nossa mente. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja os pensamentos, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o hábito de falar uma outra versão, nisso pensai. Que ocupe o nosso pensamento. Então, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que louva a Deus, ocupe os meus pensamentos. Se ocupar os meus pensamentos, enche meu coração. Se encher meu coração, me move a ação. Se eu começo a agir, eu mudo aonde eu estou. E se eu mudar com excelência aonde eu estou, Deus vai ser sempre glorificado. E outra coisa, por último, que nós precisamos saber, é que a excelência é um padrão dos céus. No céu tudo é perfeito, tudo que vem de lá é perfeito. E a gente costuma dizer que nós somos cidadãos dos céus. Não é assim que a gente fala? Que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos nessa terra. Mas nós não somos dessa terra. Nós não pertencemos a ela, pertencemos a um lugar de excelência. Por isso, se nós já somos pertencentes a um lugar de excelência, como que nós devemos viver nessa terra? Com excelência, com o mesmo padrão. Tem uma coisa, o Danilo e a Renata talvez vão concordar, porque é difícil, são questionamentos de paulista quando vai para o Rio, e eu falo isso sempre ao pastor. Você vai para a Zona Sul, e se eu estiver mentindo, vocês podem falar que não é verdade. Você vai para a Zona Sul, do Rio, aí tem as ruas limpinhas. Aí você vai para a Baixada ou para alguns lugares, uma sujeira. O pessoal abre o vidro e joga. E eu nunca entendi isso, porque as mesmas pessoas que são da Baixada ou de lugares que estão assim, vão na Zona Sul, e quando estão lá não joga. Mas aonde estão no seu próprio território, joga. Faz sentido? Quer dizer, eu mantenho o padrão quando eu estou na Zona Sul. Eu vou para a Baixada, aí eu abaixo o padrão. Faz sentido isso? Eu falei, bem, se o pessoal pensasse da mesma maneira que eles pensam quando estão na Zona Sul, a Baixada virava Zona Sul também, pô. Ia ficar limpo. Eu não entendo até hoje, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Por que na onde é limpo eu mantenho limpo e no meu lugar eu mantenho sujo? Não faz sentido na minha cabeça. É a mesma coisa. Eu sou cidadã do céu. O meu padrão é alto. E eu quero viver aqui na terra como se fosse do inferno? Eu tenho que manter o padrão. Perde tudo, mas não perde a pose.
pose de padrão. Mas é excelência, não está falando de arrogância, está falando de excelência. Se o céu tudo é excelente, se tudo que é feito no céu é com perfeição, é dando o melhor, e eu estou aqui na terra como passagem, por que eu tenho que esculachar? Se eu tenho um padrão já? Então nós precisamos entender que excelência é um padrão dos céus. E se eu e você somos cidadãos dos céus, nós precisamos já estipular esse padrão aqui na terra. 1 Pedro 1:17 diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Se nós chamamos Deus de Pai, aquele que é imparcial e que julga tudo aquilo que a gente faz, então que a gente viva com temor. Temor em quê? Em não viver de qualquer jeito, em estabelecer o padrão que Deus quer que nós tenhamos, e em já vivermos nessa terra como se já estivéssemos num pedacinho do céu, para que nós tenhamos coerência. O inimigo da nossa vida, e é interessante como o diabo tenta nos convencer que nós somos miseráveis, pobres, céus, vida, vim nessa terra para ser pobre, para poder passar necessidades, e a gente reclama, mas o inimigo, ele quer que a gente realmente não busque a excelência, para que a gente não alcance lugares altos. Não tem como, gente, não tem como você passar para a nova fase, se você não fizer a primeira de jeito certo. Deus não pode, estou falando tudo coisa prática. Eu gostaria tanto de ter uma casa bonita, todo móveis planejados, não precisa ser um quarteirão não, mas uma casa tão bonitinha, mas você não limpa nem os 2 quartos que você tem. Sua casa é um nojo, porco e porca. Para que Deus vai te dar uma casa grande, se você vai estragar ela toda? Deus te dá um carro novo, em 6 meses parece que ele tem 20 anos. Para quê? Não, fala sério. Como que você quer alcançar lugares altos, se você não consegue tratar com amor e cuidado aquilo que começa, aquela pequena coisa? Se eu não tratar bem essa garrafa, e eu tenho um sonho de fazer uma coleção, eu nunca terei uma coleção, porque eu não sei cuidar nem dessa garrafa. Para que Deus vai me dar 100? Vocês entendem? Daniel alcançou um lugar alto, porque teve excelência no que fez. José alcançou um lugar alto, porque teve excelência. Davi alcançou um lugar alto, porque teve excelência. Você quer um lugar alto? Faça com excelência. Mas ninguém está vendo. Como ninguém? Deus está vendo. E se tudo que nós vamos fazer é para glorificar o nome dEle, então só importa que Ele veja. Eu vou fazer isso daqui, mas ninguém nem está vendo o sacrifício. Mas não é para ninguém ver, é para Deus ver. Porque é Ele quem vai oferecer a você os lugares altos. Cultive a excelência. Provérbios 22:29 diz assim: você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Olha, Provérbios é incrível. Você já viu alguém muito competente no que faz? Você já viu alguém com muita excelência em tudo aquilo que faz? Pois é, essa pessoa está preparada e designada para servir aos reis, e não a gente comum. Deus quer que nós sejamos abençoados, prósperos, destacados, mas para isso nós precisamos cultivar a excelência e viver na terra com o padrão dos céus. Amém? Você consegue avaliar a si mesmo e dizer onde é que você precisa ter mais excelência? Comece com você mesmo. Cuidados com você. Pense no cuidado com a sua casa. Pense no cuidado com os seus. Pense no cuidado com o seu trabalho,
com seus amigos, como você tem sido com seus vizinhos, como você se comporta com as pessoas que passam pela sua vida, como você tem sido como servo. Tem sido excelente, tem sido coerente com a forma que o Senhor tem dado a você. Eu quero que você se levante.